Olá, gente querida! Hoje é quinta-feira, dia 3 de fevereiro. Nós estamos na quarta semana do tempo comum. E é com muita alegria que nós nos encontramos em torno da palavra de Deus para meditá-la, porque queremos nos alimentar desta palavra. É fogo que arde o nosso coração, faz arder e nos capacita para a missão, para compreender a vontade e os desígnios de Deus e agir no mundo segundo os critérios que Jesus nos dá na sua santa palavra. Vamos meditar o texto do evangelho de hoje, que é o envio dos 12 apóstolos no evangelho de Marcos. Marcos 6, versículos 7 a 13. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus dizia: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com o óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, é um texto curto e belo. Jesus então envia os seus 12 apóstolos. Aliás, a palavra apóstolo significa exatamente enviados, significa missionários. Jesus chamou os 12. Versículo 7. O chamado é iniciativa plena da liberdade de Jesus. E nesse número 12 está o germe do novo povo de Deus, que nasce desse chamado. É o germe da igreja. Chamar a si significa exatamente a plena liberdade do Filho de Deus, que escolhe, nomeia, chama a si para permanecer em sua companhia e depois enviá-los em missão. Jesus os envia 2 a 2. Regra básica do direito de Israel é que o testemunho válido é o testemunho de 2 testemunhas adultas. Além de se ajudarem mutuamente na missão, se apoiarem nos momentos de dificuldades, enviar 2 a 2 também significa que estas 2 testemunhas são testemunhas qualificadas. Jesus dá aos seus apóstolos poder sobre o maligno. Podemos dizer com toda clareza, Jesus chama e envia os apóstolos, fazendo-os participar plenamente da sua mesma missão. Nos versículos 8 e 9, encontramos as recomendações que dizem respeito à pobreza e ao despreendimento. Uma igreja pobre nos seus meios, mas também pobre nos seus destinatários. Os pobres são os preferidos de Deus. Como devem ser os missionários? Os missionários devem ser completamente despojados para confiarem muito mais na providência divina do que nos seus próprios recursos e nos seus próprios esquemas. É possível levar cajado, sandálias,
e uma túnica. Não é permitido levar pão, sacola ou dinheiro. Revela exatamente o essencial para colocar a confiança absoluta em Deus e nas próprias famílias que acolherão os missionários. Nos versículos 10 e 11 encontramos a imagem da casa e a temática do acolhimento e da rejeição à mensagem proclamada. A casa, a família, deve ser o lugar da ação missionária dos apóstolos. Seria já aqui símbolo de uma nova comunidade cristã. Obviamente, no ano 30, no tempo de Jesus, não podemos ainda falar disso. Quando o Evangelho de Marcos foi escrito, entre os anos 65 e 70, já podemos falar de uma igreja doméstica, uma igreja que nasce nas casas. Desta forma, Marcos utiliza a casa como símbolo da igreja que aí nasce. Diante da pregação dos apóstolos, há duas atitudes. A atitude do acolhimento, da recepção da mensagem do Evangelho, mas também a atitude da rejeição. E diante da rejeição, os missionários podem utilizar um gesto que é comum na tradição bíblica, o gesto de sacudir as vestes ou de sacudir a poeira dos pés. Claramente é um sinal de ruptura. Fazia-se, por exemplo, depois que se voltava de contato com os povos pagãos. Em Atos capítulo 18, versículo 6, temos um exemplo de sacudir as vestes, também no livro de Neemias. Em ambos os casos, simbolizam ruptura. Finalmente, nos versículos 12 e 13, aí está o cumprimento do mandato missionário, aquele que havia sido dado lá em cima, no versículo 7. Percebam que os versículos 12 e 13 fazem uma perfeita moldura com o versículo 7. No versículo 7, Jesus enviou. Nos versículos 12 e 13, os apóstolos partiram. Então é o cumprimento do mandato missionário. A pregação dos apóstolos gera conversão. E, finalmente, aquilo que Jesus pediu, deu-lhes poder sobre o maligno. Por meio de curas e de exorcismos, os apóstolos realizam a mesma missão de Jesus. Aparece um elemento novo e belo. No Catecismo da Igreja Católica é citado esse texto também em relação ao sacramento da unção dos enfermos, porque os apóstolos curam doentes com a unção com o óleo. Essa unção com óleo não tem ainda claramente o elemento do perdão dos pecados, mas recordem que a pregação é feita para a conversão. Então, a conversão dos pecados e a unção com óleo simbolizam exatamente a cura que provém de Deus. O auxílio da cura, a força de Deus que cura e que liberta. Na parábola do bom samaritano, é bom recordar que o samaritano derrama sobre as feridas azeite e vinho. O azeite tinha sempre esta capacidade curativa. É utilizado aqui para a cura das doenças, ungüentos, bálsamos, às vezes também misturados com ervas, com cascas de árvore, mas pode ser que já tenha uma força sacramental vinculada à unção dos doentes, como está lá no livro de Tiago, na carta de Tiago. Mas o que é bonito perceber é que os apóstolos são plenamente associados à mesma missão de Jesus, e nestes 12 enviados em missão, aí está o germe do novo povo de Deus da igreja, também ela missionária. Um abraço a você, fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Recorde que a palavra aquece o coração
e a Eucaristia nos lança para a missão. Até amanhã, se Deus nos permitir.